Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Texto conhecido, eu mesmo faz tempo que eu não prego dele, mas é um texto que eu particularmente gosto demais. Lucas 15, Dr. Lucas, escrevendo depois de uma minuciosa pesquisa, levantamento do que se tratava a missão de Jesus nos 3 anos e meio que ele passou aqui, que ele teve seu ministério aberto. Então, e Lucas ele escreve no capítulo 15 as palavras do Senhor Jesus quando diz: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores, come com eles. E ele lhes propôs então esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe nos seus ombros gostoso, feliz da vida, e chegando em casa, convoca amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, pois, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai comigo, porque achei a dracma que estava perdida. Assim eu vos digo, que há alegria nos céus, diante dos anjos e de Deus, por um pecador que se arrepende. E disse, versículo 11, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me parte da minha herança, aquela que me pertence. E o pai repartiu por eles a herança, a fazenda. E poucos dias depois, esse filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali, naquele lugar, desperdiçou toda a sua herança, vivendo de uma forma dissoluta. Havendo ele gasto tudo, houve então naquela terra uma grande fome. Começou ele então a passar fome, padecer necessidade, e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Aquele moço então desejava encher seu estômago com as bolotas, as alfarrobas dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém te dava nada. Então ele, caindo em si, disse: quantos dos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui nesse lugar passando fome? Já sei, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado de filho. Faça comigo como o Senhor faz com seus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Seu pai, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante o Senhor, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai então disse aos seus empregados: tragam depressa o melhor vestido, e vestiu-o. Coloque no dedo dele um anel, e alparcas, sapatos, calçados, sandálias nos seus pés. Tragam logo aquele bezerro guardado, cevado, matai-o, para que comamos e alegramos. Porque esse meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado. Começaram então a se alegrar. E o seu filho mais velho, que estava no campo ainda, quando chegou perto da casa, ouviu música, ouviu dança. Chamando um dos empregados, perguntou: o que seria aquilo? Então aquele servo respondeu e disse: veio seu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, que o recebeu são e salvo. Mas esse irmão se indignou, não queria entrar. Saindo então veio seu pai e estava com ele, mas respondendo ele disse: pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um dos seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo agora esse teu filho,
que desperdiçou sua fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre esteve comigo, todas as minhas coisas são suas. Era justo alegrarmos, folgarmos, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Li para você 3 parábolas. A primeira parábola fala de uma ovelha perdida, um animal irracional que se desgarrou, se aventurou, se perdeu, talvez envolvido por novidade, talvez o espírito de aventura, talvez algo que ela talvez tenha decidido por conta explorar novos lugares. E ela vai, e uma vez que se dispersa do rebanho, se dispersa do seu aprisco, você perde a referência. Uma vez que você tenta, por sua livre e espontânea vontade, pisar em terrenos diferentes, dos quais você não conhece, você corre risco. Porque o agrupamento, ele lhe traz segurança, o agrupamento lhe traz referência, o agrupamento lhe traz ensino, o agrupamento ele traz a comunhão, aonde acontece aquilo. Se acontecer alguma coisa com você no agrupamento, todos vão estar ali para te ajudar. Quem gosta do Discovery, ou então do National Geographic, já deve ter visto a questão, talvez uma das séries que dizem: leões matam búfalos, búfalos matam leões. E eu assistindo aquilo, eu associei muito a questão da ovelha perdida. Por quê? Tinha um determinado, um desviado, um miserável de um búfalo daquele lá, que estava junto com a manada. Eles estavam pastando, eles estavam bebendo água no riacho, e tudo bem, mas teve um dado momento que ele saiu. Ele começou a andar, dispersar e sair de perto do rebanho. Quando que de repente ele estava cercado por leões, os leões vieram para cima dele, o atacaram. Naquele momento da manada, um dos chefes, dos búfalos que viram aquilo, levantou a cabeça e partiu para cima, e junto com ele o restante da manada. E foram lá, chifrada para cá, cabeçada para lá, conseguiram tirar o leão de cima daquele búfalo, daquele animal, daquele touro, e ele voltou para a manada. O cinegrafista, ele falou assim: eu não acredito no que está acontecendo. 2 dias depois, eles estão em outro lugar, e o que acontece? Aquele mesmo búfalo, ele sai de perto da manada, e ele vai novamente para um lugar ermo, para beber de outras águas, para pisar em outro terreno, para comer de outro tipo de capim. Ele queria experimentar, ele não queria, talvez ele já não estava gostando muito de ficar ali no meio. Isso fez com que ele se distanciasse. E todas as vezes que a gente se distancia, tem alguém olhando para a gente. Todas as vezes que a gente se afasta dos caminhos do Senhor, o inimigo, ele está pronto para colocar a mão, para colocar as patas sujas dele em nossas vidas. Eu aprendi muito com aquela situação. Desta vez, novamente, os leões o cercam, o atacam, e novamente, aquele búfalo, o principal, talvez o chefe, levanta a cabeça, vê e corre para cima, e a manada vem, é chifrada, é cabeçada, e consegue tirar aquelas feras de cima daquele. Só que pela terceira vez, em um outro dia, e o cinegrafista narrando a mesma coisa, lá vai de novo o desviado, e lá vai de novo o miserável. Só que dessa vez ele entrou numa ribanceira, e ali já estavam à espreita as feras, e ali as feras atacaram. Quando eles atacaram, e o búfalo principal, ele observou, não viu, aí já era tarde.
É como se fosse, eles nem foram mais, porque aí já era tarde. Essa primeira parábola que o Senhor Jesus conta, ele fala exatamente disso, tá? Que ele está falando, o principal personagem aí não é a ovelha. O principal personagem da primeira parábola é o pastor, responsável, o amante daquela ovelha. Aquela ovelha para ele era importante. Então ele arrisca, né? Ele deixa o seu rebanho, os 99 no deserto, porque estando as 99, ou seja, estão em conjunto, estão em grupo, mas tem uma sozinha perdida, e muitas vezes a gente pensa que a comunhão e a nossa responsabilidade está aqui dentro da igreja. Não, meu irmão, dentro da igreja nós somos crentes, dentro da igreja nós temos a presença do Senhor, dentro da igreja a gente ouve louvor, dentro da igreja a gente canta, dentro da igreja a gente ajoelha, dentro da igreja a gente ora, dentro da igreja a gente clama, dentro da igreja a gente recebe o Espírito Santo, dentro da igreja a gente fala em língua, dentro da igreja é uma bênção. Mas aquele que se distancia desse rebanho, é aí que vem a nossa maior prova de amor. É quando a gente deixa as 99, porque sabe que estão seguras no aprisco, e vai atrás daquela. Eu gosto sempre de trazer as mensagens, o cenário criado para essa parábola. Imagine agora o pastor com seu alforje, com seu cajado, naquele sol quente, ele sai procurando a única ovelha. Ele tem mais 99, pastor. Para que ele vai perder tempo de ir atrás dessa única? Mas ele sai. Ele sai. E assim é o Senhor Jesus. Hoje assim é a sua palavra que sai. Sua palavra ela não fica, ela sai. Ela vai buscar. Ela tenta alcançar. Aquele homem, ele desce vales, ele sobe montes, ele atravessa rios, ele atravessa montanhas, ele atravessa desertos, e ele grita, e ele chama. E hoje o Evangelho, meu irmão, e hoje a palavra, ela grita, ela chama, e o nome que ela chama é o seu. É o seu que muitas vezes se distanciou, é o seu que muitas vezes achou mais interessante outros ambientes, o seu que muitas vezes você percebeu que, olha, lá fora parece que é mais legal. E a palavra do Senhor diz que quando ele encontra, ela está ferida, ele coloca em seus ombros e o traz, e quando ele chega, faz festa. Então houve festa na recuperação da ovelha perdida. A segunda parábola que conta é da dracma perdida. Aquela ovelha, ela foi perdida fora. Ela foi perdida? Ela foi perdida? Fora de casa, fora do aprisco. Agora, há situações que a perca acontece dentro. Aquela mulher, ela tinha 10, e de repente ela percebe que está faltando uma. Você consegue entender que essas 3 parábolas falam de crente? Fala de uma vida dentro da casa do Senhor, dentro na presença do Senhor, e de repente se perde, perdeu fora, deu trabalho, foi buscar, conseguiu, trouxe de volta. E agora? A palavra do Senhor diz que a dracma se perdeu dentro de casa. Dentro de casa. Eu já ouvi muita história, ouvi muitas analogias, ouvi muitas informações a respeito da dracma perdida. Que ela representa isso, que ela representa aquilo, o valor que ela representava, o porquê. Isso para mim agora não tem muita importância, porque para mim, essa dracma perdida é gente. Essa dracma perdida são pessoas que estão perdidas dentro da casa do Senhor. São pessoas que simplesmente vêm para a igreja como um ritual religioso. Eu vou porque tem que ir na igreja hoje, ou eu vou porque o pastor Djalma está lá, ou eu vou porque é bom de vez em quando ir, eu vou porque é uma atmosfera diferente, eu vou porque os irmãos estão lá. Estão perdidas dentro de casa. E a mensagem que eu trouxe domingo passado, e até mesmo na ministração, é exatamente isso. Nós precisamos virar crente, nós precisamos entender qual que é o propósito nosso de hoje estar na casa do Senhor.
Nós temos um chamado, nós temos também uma missão. Nós temos que procurar dracmas perdidas dentro da casa do Senhor e ampará-las. Nós temos que procurar ovelhas perdidas e buscá-las. Porque senão, meu irmão, nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos orientou. Nós estamos sendo mais um na boiada. Nós estamos sendo mais um religioso. E aqui, aquela mulher, ela percebe que perdeu algo importante. Mas espera aí, ela tinha... Quantas ela tinha? 10. Uma pergunta para mim, que vocês são bons de conta. Aquele pastor, ele tinha 100 ovelhas. Ele perdeu quantas? Ele perdeu quantos por cento? Essa mulher, ela tinha 10. Ela perdeu uma, ela perdeu quanto? Segura essa conta com você. Segura essa conta com você. Ela revira a casa. O que a gente precisa fazer hoje para encontrar as dracmas perdidas dentro de casa? Ela se movimentou dentro de casa. Ela mexeu. Ela trabalhou, ela virou os móveis de perna para o ar, ela varreu. Ela buscou. Ela não descansou até encontrar a dracma que estava perdida. Quando encontra, o que ela faz? Festa. E aí nós vamos para a terceira parábola, que é a base da mensagem hoje. Um pai tem a sua fazenda, a sua propriedade, e ele tem 2 filhos. Quantas ovelhas o cidadão tinha? 100. Perdeu uma? 1%. Quantas dracmas a mulher tinha? 10. Perdeu uma? 10%. Aquele pai tinha 2 filhos. Ele perdeu quanto? Quem perdeu mais? Amados, ele tem 2 filhos. E de repente esse homem, ele se sente uma pessoa realizada. Eu tenho 2 filhos. Os 2 já estão grandes, os 2 já estão formados, os 2 me ajudam, os 2 já fazem parte, os 2 já têm herança. Está tudo bem, está tudo bem. Eu os confio, o trabalho, eu tenho a tranquilidade e a paz, que são meus filhos que estão à frente, então eu só tenho que descansar. Bom seria se a história fosse essa, né, pastora? Bom seria se a história fosse essa. Se começasse essa história, essa parábola, já dizendo que aquele pai estava satisfeito. Mas de repente chega um baque, de repente chega uma informação, de repente chega um pedido, e junto com esse pedido atrelado, algo como uma insatisfação. Eu estou aqui, mas não gosto daqui. Eu estou aqui, mas não quero ficar aqui. Eu estou aqui, mas não quero mais pertencer a esse núcleo. E o que leva uma pessoa, às vezes, a ter insatisfação? Aonde ela está, o ambiente que ela vive, do lugar onde ela desfruta. O que leva hoje um pai de família a estar insatisfeito com o lar? O que leva hoje um profissional a estar insatisfeito no seu trabalho? O que leva hoje um funcionário, né, de uma empresa pública, sei lá, está insatisfeito, mesmo tendo a garantia de nunca ser mandado embora, mas ele está insatisfeito. A insatisfação. O que leva as pessoas hoje? Se eu perguntar aqui, quem já esteve insatisfeito por estar trabalhando em um determinado lugar, eu tenho certeza que a maioria aqui vai levantar a mão. Eu só não vou perguntar quem aqui está insatisfeito com a igreja, porque eu não sou doido. Mas assim, o resto, meu irmão, há um campo, há um monte de momentos e situações que nos levou à insatisfação, sim ou não? E de repente aquele pai é um pai satisfeito. Ele é um pai satisfeito. Ele está feliz. Os 2 filhos do lado. Olha que maravilha. Não cita a mãe. Não cita a mãe.
Porque Jesus está sendo muito categórico, muito clássico, muito pontual na sua parábola. E de repente, 50% da alegria dele, da felicidade dele desaba. Quando chega para ele e fala assim: pai, eu estou cansado desse lugar, não quero mais viver aqui, eu quero que o Senhor me dê parte da minha herança, porque eu vou embora. Aquele pai deu? Deu. Não adianta, querido, quem ama deixa ir. Quem ama deixa ir. Eu estou acompanhando alguns casos aí, que os pais estão morrendo por conta de filhos ingratos, por conta de filhos insensatos, por conta de filhos que estão levando uma vida totalmente bagunçada, apesar de ter nascido praticamente em berço evangélico, apesar de ter tido uma criação excelente, mas os pais falaram: aonde eu errei? Eu falei: lugar nenhum, você fez sua parte. Só que tem uma hora que a águia voa, ela não vai viver no ninho que você fez para sempre, ela vai querer alçar voo, e muitas vezes o voo é diferente do seu. Então não adianta você querer morrer por isso. Aquele pai vendo essa situação, e eu digo, reforço: quem ama deixa ir, não adianta, não aprisiona. Quem ama entende que há uma insatisfação do outro lado, percebe que é bom deixar ir, e o pai deixa. Eu sempre olho para essa parábola e eu vejo o seguinte: aquele jovem, ele sempre, para fazer as coisas, a gente faz um paralelo com a vida do irmão mais velho, que nunca pegou um cabrito sequer para festejar com os amigos. Então eu penso o seguinte: o que dá para a gente levar, entender, é que aqueles filhos, tudo o que iria fazer, tinha que pedir para o pai. Não tinha a liberdade, ou pelo menos eles achavam que não tinha autonomia, então tudo tinha que pedir para o pai. Então, naquele momento que aquele menino, que aquele jovem, ele pega aquele monte de dinheiro, sei lá, herança, ouro, prata, sei lá o que o pai dele deu, coloca numa carroça, vai embora, saindo daquele lugar. Eu sempre gosto de imaginar, né, o cenário. Eu gosto de imaginar ele parando a sua carroça agora debaixo de uma árvore no caminho, pega o saco de dinheiro, começa a contar e fala assim: isso aqui não vai acabar nunca, eu tenho dinheiro agora para o resto da vida. E vai, não administra, vai para a aventura, sempre viveu recluso debaixo das asas e debaixo do cuidado do pai, dentro de uma casa, dentro de uma fazenda, limitado. E de repente, quando ele percebe que tem liberdade, o que ele faz? Ele simplesmente agora começa a meter o pé na jaca, e aí começa a gastar, e vai curtindo a vida. Por que eu não fiz isso antes, gente? Isso é muito bom, isso é excelente. Por que eu não descobri isso antes? Por que eu não saí da casa daquele velho, daquele irmão chato mais cedo? Por que eu não descobri isso antes? É aquilo que a gente sempre fala: você tem algumas opções na vida, e uma delas não vem da parte de Deus. Se isso te faz bem e se te satisfaz, faça. Assinado Satanás. Pode fazer, mete o pé, vai, não tem problema. E aquele jovem, de repente, ele se vê numa situação que o dinheiro acaba. Paralelo a isso, ele acreditava que sempre seria ventos favoráveis, nunca haveria problema, e houve fome na terra, a dificuldade, dinheiro escasso, trabalho muito menos. E a gente já passou por situações que a gente faz um plano. 2020 nós havíamos feito um plano na IBP, uma programação muito bacana. A gente tinha acabado de reformar o Espaço Kids, era um outro prédio do lado da igreja, ali embaixo, tá? Aqui, perfeito, com várias salas, um negócio lindo, maravilhoso para as nossas crianças, porque a minha briga sempre foi por conta das crianças, não ter lugar decente para elas. Graças a Deus hoje a gente já tem aqui punhado de sala aí. Então, e a gente tinha feito plano, tinha feito investimento, tinha feito os negócios assim para agora vai, as nossas crianças têm lugar. E de repente 2020, dia 18 de março de 2020, nós precisamos fechar a igreja. Fechamos e ficamos na primeira leva 8 meses fechado. Tivemos que devolver o prédio das crianças.
Nós fizemos um plano, mas a pandemia estava vindo e não tinha como você manter. E depois a gente tentou retornar, mas no ano seguinte, logo no começo, a gente teve que ficar mais 4, 5 meses fechado de novo, que foi 2021. Então talvez ele tinha pensado, nunca vai ter fome, nunca vai ter problema, dinheiro nunca vai acabar. Primeiro, o dinheiro acabou. Segundo, teve fome na terra. Terceiro, não tenho um emprego digno. Quarto, estou longe do meu pai, da segurança do meu pai. Mas eu não volto, o orgulho não deixa, vou procurar serviço. E foi procurar serviço, encontrou serviço para cuidar de porco. Falou assim, é o seguinte, eu te dou o campo para você tomar conta, os porcos também, mas não te dou comida. Só que ele não tinha reserva, ele já tinha gasto tudo. Então ele via os porcos comendo, e ele sentia vontade de ir lá e tomar um pouquinho, né? Roubar as alfarrobas dos porcos e comer. Gente, você percebe, o primeiro, ela se perdeu fora, o pastor foi atrás. O segundo, se perdeu dentro, a dona de casa foi atrás, virou a casa e achou. O terceiro, saiu com as próprias pernas, o pai não foi atrás, porque o mesmo caminho que ele soube para ir, ele deveria saber para voltar. Aquele homem, aquele jovem, então ele toma uma decisão. Em que momento a gente toma decisão? Em que momento você que entregou sua vida a Cristo, não aqueles que nasceram em berço evangélico, mas alguém como eu, que conhecia Cristo com 34 anos, já são quase 25, não vou falar não, porque senão vocês descobrem minha idade. Em que momento a gente falou, eia, me levantarei, e voltarei, e buscarei, porque eu não estou conseguindo mais sustentar essa situação. Você, Alex, você Carlão, tantos dos nossos aqui, o João, tantos nossos aqui, nós viemos conhecer a Cristo tarde. A gente poderia ter conhecido Cristo bem mais cedo. Em que momento? Foi momentos dolorosos, hora que a gente se inclinou para Cristo. Eu me inclinei para Cristo, eu falei, não, eu vou buscar, eu vou correr atrás desse Jesus que todo mundo fala. No momento que minha válvula mitral estava fechada, o médico falou assim, você vai morrer, né? No momento que minha esposa estava com depressão, no momento em que eu havia sido mandado embora do grupo que eu trabalhava em São Paulo, no momento em que eu tinha uma reserva de dinheiro e de repente a empresa que fazia o investimento faliu e eu perdi tudo e de repente eu estava no chiqueiro. E você não é a mesma pessoa quando você está numa situação dessa. Quando você está no chiqueiro é porque você entrou ali, porque você está disposto a se sujar, você está disposto a se manchar. Aquele jovem, ele talvez venha descobrir a sua verdadeira face agora, quando ele olha na lama do chiqueiro e vê o seu rosto refletido na lama. E quando a gente olha no espelho, a gente vê a nossa face, a gente vê o nosso reflexo perfeito, mas quando olha na lama, ela é toda distorcida. Mas mesmo assim na lama, muitas vezes reflete aquilo que a gente de fato é. E refletiu agora um moço, que já não é mais tão moço, a barba até a metade do peito, roupa rasgada, magro, seco, descalço, porque o seu pai vai dar sandálias novas para ele. Ele começa a ver essas coisas naquilo que ele está vivendo. E tem pessoas que só vão descobrir o que está vivendo no meio que está vivendo. Tem pessoas que só vão descobrir que está na hora realmente de mudar de vida, de virar página, na hora que olha o ambiente que está vivendo e percebe que o ambiente o transformou, o chiqueiro o transformou naquilo, o chiqueiro o transformou em um porco. É o meio que você vive. Ele olha para a situação dele com fome, magro, todo lascado, todo desgraçado, todo perdido, e ele com fome. E aí
ele cai em si. A palavra do Senhor diz: cai em si. Falou assim: lá na casa do meu pai, eu tinha quarto. Na casa do meu pai, você imagina, um cara que cuida de porco e está sem dinheiro, onde será que ele dorme? Um cara que cuida de porco, tem fome, passa fome, cuida de porco, aonde será que ele troca de roupa? E ele começa a fazer essa associação. Lá na casa do meu pai tem água boa, tem comida na hora certa, tem uma mesa para sentar, tem um talher, tem um prato, tem uma panela, tem os serviçais que servem, colocam a mesa. Na casa do meu pai tem um chuveiro, tem um lugar para tomar banho. Na casa do meu pai tem um guarda-roupa no meu quarto, onde eu troco de roupa, onde eu tenho um espelho que eu me arrumo, penteio meu cabelo. Na casa do meu pai é bom demais. Por que eu saí de lá? Eu não sou digno de ser chamado de filho. E aqueles que trabalham em volta do meu pai, eles têm uma vida melhor que a minha. Não são donos, não são proprietários, mas não são filhos, mas têm uma vida melhor. Já sei, eu vou voltar e direi ao meu pai: pequei contra o céu. Por que ele pecou contra o céu, gente? Primeira coisa que ele vai dizer: eu pequei contra o céu. Você sabe por quê, meu irmão? O sentimento da ingratidão, antes de ser um pecado contra pessoas, é um pecado contra Deus. Foi Deus que te trouxe ao mundo, foi Deus que colocou você naquela família, foi Deus que te deu condições de estudar, trabalhar, de ser acolhido, de ter um teto, de ter um lar, de ter cama, de ter roupa. Foi Deus que preparou aquele ambiente para você, porque você poderia ter nascido na selva, você poderia ter nascido nesses países da África, Etiópia, lugares sul do Sudão, onde morrem mais de 280 mil crianças por ano. Você podia, de repente você nasce num ambiente bom. Pequei contra o céu. Por que pequei contra o céu? Porque eu fui ingrato. Fui ingrato. A ingratidão, querido, é um cuspe que você dá, naquilo tudo que Deus fez para você. O pai aqui da parábola do filho pródigo é Deus. E quando a gente fala: olha, eu vou voltar para Deus, eu vou entregar de volta a minha vida ao Senhor, porque eu o abandonei, eu fui ingrato, eu tinha tudo, e de repente eu virei as costas para o Criador. Pequei contra o céu. Tem muito peso essa palavra, tem muita força esse sentido. Pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado filho. Então ele se levanta, a palavra do Senhor diz, e ele se levantou e voltou para o seu pai. Vai vendo esse moço voltando. Como que ele foi? Cabeça erguida, ambicioso, arrogante, contando dinheiro no caminho. Como que ele foi? Como que ele saiu? Saiu de forma altaneira, bravejando, olhando para trás e dizendo: aqui eu não volto mais. Isso aconteceu comigo, gente. Eu com 17 anos, eu saí e falei. A hora que eu peguei o trem, naquela época eu pegava trem, eu tinha só 17 anos, 1982, vai fazendo a conta. Peguei o trem, Daniel, olhei a plaquinha da cidade que fica na estação, olhei para aquele nome e falei assim: aqui eu não piso mais, não piso mais. Abri minha mochila e vi os bolinhos de chuva que a mãe fez e fui comendo bolinho de chuva. Fiquei 7 meses fora, longe. 7 meses depois, estava eu lá olhando para a mesma plaquinha, falei: voltei. Não deu certo, voltei. E aquele jovem, ele se levanta, e ele fala: vou voltar. E ele não tem mais aquela condição, não tem mais aquela arrogância, não tem mais aquele orgulho, e veja bem, querido, a soberba, a arrogância,
a ambição, tudo isso, a palavra do Senhor diz que ela precede a queda. Se a gente não for humilde, se a gente não ter uma dose de humildade no nosso coração, dia menos dias a gente vai pagar. Eu conto sempre uma história de um pregador que foi convidado para pregar numa igreja. Uma igreja simples. Uma igreja simples. Uma igreja abençoada. Pentecostal sim, mas bem simples. E quando ele chegou lá fora, ele já chegou com aquele terno todo engomado dele, aquela gravata que reluzia, aquele sapato que brilhava. Falou assim: eu sou o pregador da noite, cadê o pastor? Porque ele tem que me receber. O pastor saiu correndo aqui da primeira cadeira, foi lá, atendeu ele, veio acompanhando, não cumprimentou ninguém, veio pelo corredor, sentou e ficou aguardando o seu momento. E a igreja toda assustada, porque era o pregador da noite, a igreja toda apreensiva. Meu Deus, se é dessa pose toda, vai ser um culto maravilhoso, vai ser algo assim tremendo, o céu vai descer na terra hoje. E aquele jovem ficou aguardando, não cumprimentou ninguém, não conversou com ninguém, com a sua Bíblia abrindo, dando uma olhada no texto que ia pregar. Quando chegou o momento, agora sobe o pastor na tribuna e fala assim: agora chegou o grande momento da noite, momento que nós temos o prazer, a alegria de trazer o pastor que é teólogo, que é bacharel, que é isso, que é aquilo, escritor de tantos livros, tal, é o nosso ministro da noite, eu queria convidá-lo aqui. Aquele homem levanta, não agradece os elogios, simplesmente ele levanta, caminha até a tribuna, sobe as escadas, chega aqui na tribuna. Quando ele põe a mão na tribuna, acaba o homem. Ele começa a tremer, ele começa a gaguejar, ele não sai uma palavra, ele começa a suar frio, ele tira o lenço, começa a enxugar o rosto, ele não consegue abrir a boca, ele começa a chorar, ele abaixa a sua cabeça e desce pelas escadas. O momento que ele está descendo nas escadas, tem uma irmãzinha sentada ali. Eu já falei, as irmãs do coque é cheia do Espírito Santo, velho. A hora que ele desce, ela segura no braço dele e fala: moço, se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu. Ou seja, se você tivesse subido de uma forma humilde, você teria descido depois de cabeça erguida, porque Deus teria te usado. E muitas vezes, querido, a gente tem que entender isso na nossa vida. Não cabe no evangelho arrogância, orgulho, ambição, essa correria que se tem aí, essa ganância atrás de dinheiro, porque tem que ter, tem que crescer, tem que isso, tem... Gente, se não for, a palavra do Senhor diz lá em Atos, e Deus fazia com que a igreja crescesse. O crescimento vinha da igreja, vinha de Deus. As pessoas chegam: pastor, a igreja já vai fazer 20 anos, e eu falo: é desse jeito mesmo, é no passo do gado, da criança e dos velhinhos. Vamos devagar. Chega um momento que dá mas vamos de boa, não tem pressa. E aquele jovem, então, ele entende agora que ele não é mais tudo aquilo. Então ele fala assim: já sei, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi ao meu pai: não sou digno de ser chamado filho, me chame de um dos seus empregados, e está bom demais. E ele caminha. Gente, para ir, todo mundo vai, todo mundo tem a liberdade de ir, mas a volta, ela é esperada, sempre é esperada. A palavra do Senhor diz que o pai o esperava. E eu gosto também de trazer de novo para o cenário. Imagina aquele pai, está lá na varanda, olhando para onde? Para o caminho. Aquele pai não estava na roça, aquele pai não estava na cozinha, aquele pai não estava dormindo, aquele pai estava esperando. Não mandou um WhatsApp, não mandou uma carta, não ligou, disse: eu estou voltando. Não, ele simplesmente esperava.
Esperava. E eu digo sempre para aqueles que se afastam do Senhor: Deus está te esperando, o Pai te espera, o Pai está ansioso para ter você na casa dele de novo. Então aquele jovem, ele vem vindo, e a palavra do Senhor diz que o pai o viu. E eu gosto também sempre de dizer, né, de brincar aqui, quando o pai viu, ainda longe, aquele rapaz não era o mesmo que saiu. Aquele rapaz não tinha a mesma imponência, a mesma postura, as mesmas vestes que foi embora um dia. O que está vindo lá agora é um mendigo, que está vindo alguém que está vindo arrastando os seus pés no chão, descalço, roupa rasgada, fedendo porco, com fome, magro, barba até o meio do peito. É isso que está vindo. Não é mais aquele filho, não é mais aquele cara cheiroso, não é aquele cara que tem um quarto, que tem cama, que tem guarda-roupa, que tem roupa, que tem comida no prato, que é servido. Não, o que está voltando é um qualquer agora. Gente, a volta é sempre mais difícil. Não pela volta, mas porque o motivo pelo qual você está voltando, o que o mundo bateu, o que o chicote da vida fez com você, e ele vem voltando. E aquele pai, eu também gosto de perguntar muitas vezes assim, né? A pergunta do pai, olhando aquele jovem vindo lá na frente, aquele homem vindo lá na frente, talvez ele pergunta para o empregado: peraí, quem é aquele que está vindo lá? Ah, aquele lá deve ser um mendigo, a situação que está o cara, a situação que está aquele lá, aquele não é meu filho não? Não, senhor, teu filho, imagina, teu filho é diferente, não, aquilo é meu filho. Deus te conhece, querido, você não precisa nem se apresentar, mas é meu filho. Como que é teu filho? Ao jeito dele andar, ele é meu filho. E a palavra do Senhor diz que o pai correu na direção do jovem. Isso se tratando de um judeu velho, correndo na direção, correr já não vai correr, jovem, o judeu não corre, o ancião não corre, mas a palavra do Senhor diz que ele correu na direção do filho. Então eu sempre digo que aqueles passos vagarosos, arrastando pelo chão, pela estrada, encontrou os passos velozes do perdão. Os passos vagarosos do arrependimento sempre vão encontrar os passos velozes do perdão de Deus. Não tenha problema, não tem problema nenhum a gente voltar, a gente se reestruturar, a gente buscar no Senhor de volta. Não tem problema nenhum a gente falar: quanto tempo eu perdi. Eu poderia ter começado essa caminhada, ter voltado já logo no terceiro dia. Isso aqui não é para mim não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Pai, está aqui, devolve o dinheiro aqui, devolve a grana, devolve o ouro, devolve a prata, guarda aí que o senhor sempre administrou melhor que eu. Lá não presta não, pai, lá não presta não. O mundo não é bom não, o mundo te engana, o mundo é uma isca, o mundo ele te mostra coisas boas. O diabo não tem problema nenhum em te dar coisas boas, desde que ele te roube as excelentes. Ele não tem problema nenhum de te dar coisas boas, desde que te roube as excelentes. E Deus não tirou você do mundo para te matar dentro da igreja. Dentro da casa do Pai tem pão, dentro da casa do Pai tem amor, dentro da casa do Pai tem o alimento, tem a comunhão, dentro da casa do Pai tem tudo que nós precisamos. O chiqueiro não é o nosso lugar, o chiqueiro é o lugar do capeta, do diabo, de Satanás. O nosso é na casa do Pai. Amém, amados? Se coloque em pé. Talvez você lembre agora de alguém que precisa ser visitado, de alguém que está longe dos caminhos do Senhor, alguém que está perdido até mesmo dentro da casa, servindo a Deus, ou então está perdido, que não sabe o que vai fazer da sua vida, seu ministério emperrado,
Talvez é alguém lá fora, talvez é alguém dentro da igreja, talvez é alguém até dentro da IBP que você fala assim: eu preciso me aproximar mais dessa pessoa. Talvez é um pródigo, talvez é um filho pródigo. Porque hoje, gente, me dá medo. Como a igreja receberia esse jovem? Como a igreja receberia hoje esse filho pródigo? Ficava lá na porta batendo o pezinho e falava: não falei que ia voltar? Não falei? O capeta pôs a mão, agora correu para cá de novo. Ah, isso não é igreja, gente. Isso não é cristão, não. Vocês sabem como eu tive que abrir meus braços para receber muitos de volta, muitos pródigos de volta, que saíram de cabeça erguida, levados por uma ilusão, mas entraram por aquela porta e acharam que ia encontrar alguém aqui que ia apontar o dedo. Eu falei: não, me dá um abraço e um beijo, vai. Eia, traga vestes, aleluia. Põe um anel de volta no dedo. Mas pastor, ele saiu. Ele não, põe um anel no dedo. É filho, tem autoridade. Põe sandália nos pés dele. Põe sandália nos pés. Mas pastor, saiu, aprontou, te traiu. Põe sandália nos pés, põe anel no dedo e põe vestes novas. Você sabe aquele momento que a gente estava guardando para celebrar em família? Vamos celebrar agora. É o bezerro cevado. Se ele estava cevado, é porque ele estava guardado. Ele estava esperando. Não pegou qualquer um. Pega o bezerro cevado. Pega o, não pegou um dos. Pega o. O pai já sabia. O dia que ele voltar, vai ter festa. E é assim que o pastor pensa. O dia que voltar, não vai ser escorraçado, não vai ter o dedo apontado, não vai ter um monte de impropérios falando, não, vai ter festa. Porque se a gente não perdoar, meu irmão, nós não seremos perdoados. Faz isso com teu filho. Faz isso com a pessoa que você perdeu para o mundo. Pastor, como que eu faço? Eu fico lá na varanda esperando? Não. Fica no quarto de joelho buscando e colocando diante do Senhor. O meu filho vai voltar. A minha filha vai voltar. O meu marido vai voltar. O meu irmão vai voltar. Ou você não acha que é isso que o pastor faz? E quando voltar, nós vamos fazer festa. A ovelha perdida, quando foi achada, teve festa. Porque há festa no céu quando um pecador se arrepende e volta. A dracma perdida, quando foi achada, houve festa na casa. Porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. E houve festa na casa do Pai quando o filho voltou. Porque há festa no céu quando um pecador se arrepende.